Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU Não É Gabinete. Meu nome é Luiz Agner Claro. Se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like nesse vídeo e se inscreva nesse canal e também ativa o sininho para acompanhar os vídeos quando eles saem. Se você deixar o like, todo mundo que assiste o vídeo deixa o like nesse vídeo, vai todo mundo vai divulgar esse vídeo, vai todo mundo saber desse vídeo, porque o YouTube gosta de likes, ele curte os likes. Então deixa o like aí que é de graça e ajuda muito o canal. Beleza? Vamos falar hoje sobre o antivírus mais estranho, já lançado, digamos, entre todos os usuários home, digamos assim, né? Aqueles usuários que são eu e você, não empresa e coisas assim, tá? Que é o McAfee. O McAfee, ou McAfee, tem muita gente que fala o nome errado, mas o nome certo que se fala é McAfee, é um antivírus extremamente estranho, tá? Por que estranho? Ele não é ruim, ao mesmo tempo ele não é um dos melhores. Ao mesmo tempo que ele é gratuito, já vem direto em um monte de PC e na verdade ele é pago. E ele na verdade nem chama mais McAfee hoje, é da Intel Security, um negócio assim, mas todo mundo continua chamando ele de McAfee. O dono, o criador, ou o que seja, recentemente morreu, o McAfee, ele criou um antivírus maluco do jeito que ele é, e cara, é um dos antivírus mais loucos que existem por aí. Vamos conversar um pouquinho sobre ele aqui. Bom, eu vou contar minha experiência sobre a McAfee, tá? Um dos meus primeiros antivírus que eu testei foi o McAfee, ainda no Windows XP, tá? Tinha a Avast, tinha o McAfee, existia outros também lá, e que não tão conhecidos, que depois de um tempo se uniram com outras empresas. Tinha o AVG também, somente a AVG, sem o Avast. E o McAfee, ele era um destaque, pessoal. Por quê? Porque ele já vinha pré-instalado nos computadores. Até hoje, em uma certa parceria, né, com a Intel e os outros fabricantes, como a Dell, Lenovo e afins, eles já deixam pré-instalado o McAfee, que é o antivírus deles. E geralmente o pessoal desinstala depois dos 30 dias de trial. Por que esse antivírus é tão estranho, pessoal? Porque ele é aquele antivírus que, cara, você não vê ninguém recomendando, você não vê ninguém criticando, ele só existe. Eu acho que uma das piores coisas que existe de um software é ele somente existir, porque ele não tem uma repercussão, ele é mais do mesmo. E o McAfee, infelizmente, hoje em dia, com a Intel, ele é mais do mesmo. E eu vou contar um pouquinho mais sobre ele aqui. Quando a Intel adquiriu a McAfee e começou a tomar conta, digamos assim, o antivírus caiu muito. Meio que a Intel deveria fazer um antivírus muito refinado, ainda mais se você utilizasse o processador da própria Intel. Óbvio que não tem muita coisa a ver, mas o desempenho poderia ser melhor, sabe? E poderia ter uma otimização, eu não sei. Se você está utilizando um chip da Intel, era para as coisas da própria Intel funcionarem melhores ali com eles, que não é o caso que acontece com a McAfee. Em questão de desempenho é isso. Questão de proteção, a McAfee nunca foi um destaque. Você vai fazer qualquer teste de antivírus, tem um pessoal recomendando vídeo lá, mas, cara, aqueles testes de antivírus tá errado, tá? Eu não vou comentar muito sobre aquilo lá, tem nego fazendo vídeo antivírus tal, contra vírus, mas, cara, aquilo é um cenário totalmente atípico, não existe um cenário daquele, você não pode testar um negócio desse. É a mesma coisa você testar um carro de 0 a 100, ninguém sai de 0 a 100. Praticamente, retomadas, arrancadas, coisas desse tipo. Então, o teste lá tá errado. O McAfee, ele é um tanto quanto polêmico nesses testes. Ele não é o pior, nunca foi o pior, e nunca vai ser o pior, uma empresa gigantesca por trás, mas ele nunca foi o melhor. Ele nunca vai ser o melhor, porque eles não têm um foco em segurança. Eles não têm um time que foca nisso daí. Diferente, por exemplo, da Kaspersky, que é só isso praticamente. Diferente da Byte Defender, até mesmo da Avast, que tem um monte de problemas, mas eles focam nisso, sabe? Eles compraram outras empresas. Então, é um antivírus muito, muito estranho, né? E vamos falar dele ser pré-instalado. Por ele ser pré-instalado, muita gente utiliza ele. E é uma coisa tanto estranha. Porque se tem muita gente utilizando esse software, era para ter mais gente recomendando ele, colocando mídia em cima dele, por ter testado e funcionado. Mas sabe por que isso não acontece? Porque simplesmente depois de 30 dias ele morre. Você precisa pagar ele. É meio que uma jogada. E quase ninguém vai pagar um antivírus como o McAfee. Se você começar a pesquisar um pouquinho,
sobre essas questões, sobre vendas e afins, o McAfee tem um preço absurdamente caro em vista do que ele entrega. E o pessoal não acaba comprando, principalmente você. Imagina você não tem dinheiro para pagar a parcela do notebook. Vamos supor assim. Você comprou um notebook da Dell. O notebook da Dell é caríssimo. Quem tem um notebook da Dell, se você tem um, você tá na ostentação. É um notebook muito caro hoje em dia. É óbvio, tem a qualidade dele. A Dell é uma qualidade muito boa. Assim, tem muitos que falam que é um dos melhores, afins. É uma boa marca, eu não tô querendo dizer que... Enfim, mas a pessoa já se mata para pagar a parcela daquele notebook. Você acha mesmo que a pessoa vai ficar pagando parcela de antivírus, sendo que você pode desinstalar e instalar um outro? Que muitas das vezes, alguma versão gratuita faz a mesma coisa que você está esperando. Essas versões pagas dão um monte de requintes, um monte de ferramentas que muitas das vezes você nunca vai utilizar. E se você for utilizar, você vai utilizar outros softwares para fazer aquelas coisas, como gerenciamento de senha. Existe um monte de softwares que fazem gerenciamento de senha, não necessariamente precisa ser o antivírus da sua máquina. Então, cara, é um monte de coisas. Isso torna o McAfee uma das coisas mais estranhas que temos aí na internet. E óbvio que a gente não pode descartar que o criador dele, né, o McAfee, o Sr. McAfee, que, né, é maluco, foi maluco a vida inteira, ele criou esse antivírus. Assim, o cara era muito foda, mas ele vendeu depois pra Intel e a Intel cagou no antivírus. Sabe quando uma empresa pega o negócio e você tem aquela esperança que aquilo vai engrenar, que aquilo vai dar certo e todo mundo vai ficar feliz com um software bom, software que vai vir direto para quem tem processador Intel. Foi alguma dessas ideias quando isso foi acordado, vão colocar dessa maneira. Mas a Intel não fez nada. Você não vê uma propaganda da McAfee, você não vê um grande patch, né, de segurança da própria McAfee, da própria Intel com o McAfee, não tem isso, sabe? Raramente você vê alguma pessoa fazendo um vídeo falando sobre o McAfee. Eu tô fazendo isso daqui, mas uma questão nostálgica. Tem antivírus e softwares que a gente coloca como nostálgicos, mas não necessariamente usáveis e bons. Esse é um caso, o Avast é um caso, entre outros também. Antigamente a gente usava, antigamente servia, hoje é só mais do mesmo. Eles não evoluíram, não acompanharam a tecnologia. E daqui 5, 10 anos, pode ser a Kaspersky, pode ser a Byte Defender, pode ser outros antivírus aí, o Panda, outros que não estão acompanhando, não é o caso, pode ser não o caso desses daí, mas pode acontecer. A McAfee é uma empresa que, infelizmente, com esse conjunto de coisas, com a Intel, baixa divulgação e todas essas coisas, tornam ele um dos antivírus mais estranhos que temos no mercado, ainda mais se você pagar por eles, meio que torna você também um pouco estranho. Muito obrigado pela sua visualização, se gostou deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, tô ficando por aqui, um forte abraço e é nóis.